Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição: a maneira certa de lavar os copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que sai do seu interior, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas, mas saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Gabriel, caríssimos irmãos e irmãs, nós celebramos o 22º domingo do tempo comum. No evangelho de hoje nós ouvimos a narrativa de São Marcos, no capítulo 7, onde São Marcos explica alguns dos costumes judaicos. O evangelho de Marcos foi dirigido principalmente aos gentios, ou seja, aqueles que não eram de origem judaica, e por isso ele precisava sempre explicar alguns costumes. E aqui no início ele explica a forma como os judeus eles faziam a purificação de alguns objetos, faziam purificações antes de se alimentarem, hábitos próprios deles. Esses hábitos eram muito comuns e foram recebidos por uma longa tradição, mas esses hábitos eles tinham um objetivo mais profundo, principalmente esses hábitos de purificação. Nós lemos lá no Salmo 24, o salmista dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará em seu lugar santo? O homem de mãos inocentes e coração puro. Todo ritual de purificação, ele presumia uma purificação interior. Ele simbolizava uma pureza interior que era necessária para se aproximar de Deus. E acontece o seguinte: no tempo de Jesus, os fariseus, sobretudo, observavam essas tradições de purificação à risca. Eles haviam recebido a tradição, como eu disse, e ainda fizeram crescer muitas dessas tradições, mas perderam o espírito inicial. E é justamente isso que Jesus então vai repreender neles. Os fariseus eram conhecidos por observar as leis judaicas de maneira muito precisa. Na época de Nosso Senhor, existiam 613 preceitos judaicos. E Jesus lutou muito contra, não os preceitos em si, mas contra a atitude que gerava a observância desses preceitos. E aí Nosso Senhor vai exortar eles, dizendo que eles haviam perdido a tradição de Deus e seguiam as tradições humanas. Isso é um erro muito grave que aconteceu com os judeus e pode acontecer conosco também.
tudo aquilo que nós fazemos de rituais, tudo aquilo que nós fazemos de obras, de práticas de piedade, precisam pressupor, uma intenção reta do coração. E é justamente essa intenção que nosso Senhor quer ver de nós. E depois Jesus diz algo muito importante, porque os judeus faziam essas purificações e imaginavam que isso seria uma coisa eficaz, e aquilo ali já garantiria a pureza deles. Mas nosso Senhor diz que a purificação externa, ela não vale nada se não houver a purificação interna, porque é de dentro do homem que saem as más inclinações, é de dentro do homem que saem os pecados. Nosso Senhor diz, é dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. São muitas coisas, Nosso Senhor faz uma lista aqui bastante extensa daquilo de ruim que existe dentro de nós. E Nosso Senhor diz que é justamente isso que deve ser purificado. Nós precisamos pensar muito sobre isso, sobre a necessidade de purificar o nosso coração. Para nós estarmos diante de Deus, nós temos que estar de coração puro. Lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, Jesus diz: felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Somente os puros são capazes de ver a Deus. E aí nós nos perguntamos, mas se existe tanta coisa ruim dentro de nós, se existe tanta impureza, há alguma solução para isso? Uma vez que nosso Senhor mesmo repreende essas práticas exteriores e diz que elas não são capazes de purificar? Sim, existe um meio. Jesus veio justamente trazer esse meio. Jesus, com o seu sangue, ele nos purifica dos nossos pecados. Ele nos purifica das nossas más inclinações. E aqui observemos bem, essas más inclinações, elas de fato existem em nós. Essas inclinações nós herdamos como uma herança má, dos nossos primeiros pais. O que o pecado original gerou na humanidade inteira foi justamente essa desordem interior. Então nós não podemos nos enganar, achar que nós somos puros. Houve uma época da história, principalmente na filosofia, que um filósofo russo, Jacques Rousseau, ele dizia que o homem nasce bom e é a sociedade que o corrompe. Ou seja, ele dizia que todos nascem de maneira pura e são os maus costumes da sociedade que vão perverter o coração daquela pessoa. Que na verdade é uma contradição, porque quando é que começou essa perversão? E ele falava do mito do bom selvagem, que todos nascem puros de coração. E isso é uma falsidade. De acordo com o ensino da Igreja Católica, todos nós nascemos, sim, com o coração pervertido. Essa herança do pecado original. Aquelas inclinações más que nós vemos, que depois a Igreja nomeou como os pecados capitais, estão dentro de nós. Os antigos padres da Igreja chamavam os pecados capitais de doenças espirituais. E o que são essas doenças, esses pecados capitais? São justamente essas más inclinações que Jesus disse. Todos nós temos uma inclinação para a gula, todos nós temos uma inclinação para a luxúria, para a avareza, para a inveja, para a gula, para a ira, para a preguiça e para a soberba. Todos nós temos isso dentro de nós. E isso precisa ser purificado por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus nós temos então os meios para essa purificação. Nós temos os sacramentos, nós temos aquilo que é a graça de Deus que faz essa purificação interior das nossas almas. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele deixou a igreja. E na igreja ele instituiu os seus sacramentos. Por quê? O que são os sacramentos? São como que forças que saem do corpo de Jesus. Se nós olharmos lá no Catecismo da Igreja Católica, logo na segunda parte, no início da segunda parte, que fala sobre a liturgia e os sacramentos, nós temos um ícone antigo, na verdade não é nem um ícone, uma gravura antiga das catacumbas lá em Roma, em que é denotada aquela passagem de Jesus que cura a hemorroíça. Então, aquela mulher que sofria o fluxo de sangue, ao tocar em Jesus com fé, é curada. E Jesus sente que do corpo dele saiu uma força. Os sacramentos são essas forças que saem do corpo de Jesus. E o corpo místico de Jesus é a igreja. Então, os sacramentos são justamente esses instrumentos que servem para a nossa purificação.
e precisamos utilizá-los bem, né? O batismo é a porta de entrada. O batismo, então, gera em nós vários efeitos. Primeiro, a filiação divina, mas o batismo também perdoa os nossos pecados e também as consequências do pecado. Então, aquele que é batizado, né, de maneira muito especial, no momento do batismo, tem em si extirpado esses males, né? É claro que a tendência ainda fica, mas a culpa, né, desses males com os quais nós nascemos é perdoada com o batismo. Mas o problema é que depois a pessoa precisa ser evangelizada e precisa lutar pelo caminho de conversão. E muitas vezes ela acaba caindo de novo no pecado. E aí Jesus institui aquele grandíssimo sacramento da penitência, da confissão, né? Graças a Deus aqui, na nossa paróquia, nós temos sempre padres confessando. Então, o sacramento da confissão é muito importante para que nós, né, façamos essa purificação do nosso coração. E depois, claro, a própria Eucaristia, que garante que o nosso coração seja perpetuamente purificado. Precisamos disso, nós precisamos desse caminho de conversão. O caminho de vida cristã é um caminho de, cada vez mais, nós nos prepararmos para ver a Deus. Todos nós somos vocacionados a essa grandiosidade, ou seja, ter a visão de Deus é algo, né, que para nós deve ser a nossa meta de vida. E muitas vezes nós nos descuidamos disso. E muitas vezes, por causa da impureza do nosso coração, o nosso olhar fica tão obscurecido que nós acabamos por perder mesmo essa visão total de Deus. Não, procuremos purificar o nosso coração, né? Procuremos nos conscientizar da necessidade que nós temos, né, de cada vez mais lutar contra os nossos maus instintos, lutar contra a perversidão que existe dentro de nós, lutar pela verdadeira pureza. A pureza, no contexto da nossa língua portuguesa, ela está muito ligada, né, à virtude da castidade. E nos tempos que nós vivemos, a gente sabe que existe muita impureza, né, na nossa sociedade. E essa impureza que gira em torno da sociedade acaba afetando o nosso próprio coração. Nós vivemos num tempo impuro, infelizmente. Mas como cristãos, nós precisamos aprender a lutar contra isso. Nós precisamos viver a virtude da pureza, a virtude da castidade. Aqueles que não são castos no coração e no corpo não conseguem ter uma verdadeira vida espiritual, ou seja, não conseguem ver a Deus. Essa é uma virtude fundamental. Claro que não é somente a castidade que nos traz a pureza, né? Nós precisamos ter aquela retidão de intenção, né? Aquelas, né, pequenas coisas escondidas no nosso coração, as pequenas invejas, os pequenos rancores, os ressentimentos, tudo isso também precisa ser purificado. Mas a virtude da castidade ajuda muito, inclusive, a nós purificarmos essas outras coisas dentro de nós. Por isso precisamos nos esforçar por fazer com que os nossos pensamentos e a nossa imaginação seja purificada, né? Não existe nada nos nossos atos que aconteça sem antes ter passado pela nossa imaginação. Se nós temos uma imaginação impura, seja na área da castidade, seja na área, né, da nossa vida afetiva, sentimental, né, os nossos atos também serão impuros na área da castidade, na área, né, dos nossos relacionamentos. Por isso nós precisamos, com confiança, com sinceridade e, né, com muita determinação, colocar isso diante de Deus e suplicar que Ele purifique o nosso interior, purifique a nossa imaginação. É claro que para isso nós precisamos também nos esforçar de fugir das ocasiões que estão gerando essa impureza em nós. Com relação à castidade, hoje é muito difícil, né? Se nós andamos pelas ruas, a gente vê que, né, nós estamos inundados de impureza. Então, quem quer sair imune da impureza, né, saindo pelas ruas, indo em qualquer ambiente, ou mesmo, né, transitando ali no mundo virtual, né, precisa ter uma força muito grande. Como nós não temos essa força, como somos fracos, então nós precisamos ao máximo evitar essas situações, evitar os olhares imodestos, evitar, né, fixar a nossa imaginação naquilo que vai torná-la, de certa maneira, muito impura. Precisamos realmente pedir a Deus, né, a graça de nos livrar disso. O nosso anjo da guarda nos ajuda muito, né, nessa árdua tarefa.
Todos nós temos um anjo que nos protege, desde o momento do nosso nascimento até a nossa morte. E qual é a função do santo anjo da guarda? Não é somente nos guardar, né, dos perigos externos. Isso ele faz com toda certeza, né? Nós não percebemos, mas muito dos perigos que nós somos preservados, isso é, né, em vista do trabalho do nosso santo anjo da guarda. Mas ele nos ajuda também no nosso caminho de conversão, e ajuda muito, né? Se nós invocarmos todos os dias, desde o amanhecer, o nosso anjo da guarda, pedindo que ele guarde sobretudo o nosso olhar, que ele guarde os nossos pensamentos, que ele guarde os nossos sentimentos, aos poucos nós vamos conseguir nos purificar mais e mais, e seremos mais agradáveis a Deus. Utilizemos então, né, esse dom que Deus nos deu, né, um grande santo anjo, né, que está ao nosso lado o tempo todo. E quão triste é quando nós pecamos, né, contra a castidade, quando nós pecamos contra a caridade, quando nós deixamos, né, esse mal que está dentro de nós, né, crescer e se externar. Isso para o nosso santo anjo da guarda, né, é motivo de grande desgosto, porque ele está ao nosso lado justamente para nos conduzir a Deus. Isso causa tristeza a ele, isso constrange o nosso anjo. Então, né, lembremos da presença dele. A presença do anjo lembra-nos a presença de Deus. Se nós tivermos isso, né, na nossa consciência, com toda certeza nós pecaremos menos. Com toda certeza nós teremos o coração mais voltado para Deus. Com toda certeza nós teremos mais força, né, para não nos inclinarmos, né, diante daquelas coisas que o mundo nos oferece, mas vamos nos inclinar para as coisas de Deus. Peçamos também a Nossa Senhora, né? Ninguém mais do que a Nossa Senhora viveu essa pureza de coração. Ela que é a Imaculada Conceição, a cheia de graça. Nossa Senhora, né, em nenhum momento deixou, né, com que qualquer impureza entrasse no seu coração, né? Ela já era pura desde a sua concepção, mas, né, ela precisou manter-se na virtude, e manteve-se, e cresceu enormemente. E depois, né, foi nos dada como mãe, justamente para nos ensinar esse caminho da virtude. Aqueles que têm Nossa Senhora como mãe, aqueles que invocam sempre a proteção dela, alcançam muito mais rapidamente e com muito mais facilidade essa virtude da pureza, que é tão necessária nos nossos tempos. Por isso, invoquemos Maria, invoquemos o nosso santo anjo da guarda, quando nós formos acometidos de tentações, e são muitas. O demônio sabe quais são as nossas fraquezas. O demônio conhece muito bem a antropologia, né? Ele sabe como é que nós somos feitos e quando é que nós vamos cair. Por isso precisamos estar atentos, por isso precisamos vigiar e orar, para não cairmos em tentação. Se nós não vigiarmos, principalmente no tempo em que nós vivemos, com toda certeza vamos cair em tentação, porque a tentação é muito grande. O demônio quer perverter os corações. E nos nossos tempos nós vemos que essa perversão tem atingido níveis jamais imaginados, né? O salmista vai dizer que é um abismo o coração do homem. Infelizmente, né, esses abismos de maldade têm se tornado muito manifestos. Mas nesse tempo nós somos chamados a viver. Deus nos colocou neste mundo, nesse tempo, nessa circunstância. E justamente por isso Ele vai nos dar as graças necessárias para nós sermos virtuosos neste tempo. A gente não pode cair naquela tentação do inimigo, né, que nos diz assim: nós já vivemos, né, num mundo cheio de tentações, todo mundo, né, faz isso, né, a tentação é muito grande, é impossível viver a virtude nos nossos tempos, é impossível ser casto, é impossível ser paciente, é impossível ser caridoso, é impossível não guardar mágoa e rancor no coração. É impossível, porque o nosso tempo é muito difícil. E isso, obviamente, é uma falsidade. Lembremos que o demônio, o diabo, é o pai da mentira. É possível, sim, ser puro no nosso tempo. É possível ser casto. É possível ser paciente. É possível ser caridoso. É possível. Mas nós precisamos lutar por isso. Lutar com mais vigor. Quando o combate ele fica mais encarniçado, é exigido de nós um empenho maior. Mas os auxílios divinos nunca nos serão negados. E uma vez que a batalha fica mais intensa, as graças que Deus envia são maiores também. Nunca pensemos que a iniquidade vence a bondade de Deus. Quanto mais cresce a iniquidade no mundo, quanto mais cresce a impureza,
mais cresce a graça de Deus também, que nos é dada para enfrentarmos essas dificuldades. Então, a gente precisa ter um olhar de fé em primeiro lugar. Quem não tem fé não consegue purificar o seu coração. E quem não é puro não pode ver a Deus. Uma coisa é consequência da outra. Pensamos então, a Deus, que na sua misericórdia venha em nosso auxílio, purificando o nosso coração dessas más tendências, purificando as nossas almas, purificando a nossa imaginação, para que todas as nossas ações sejam feitas de corpo e alma, para que as nossas ações feitas, as nossas práticas religiosas, elas não sejam vazias de significado, não sejam vazias de sentido e tenham eficácia. Não façamos como os fariseus, que se apegaram às tradições humanas, pensando que aquelas tradições eram capazes de salvá-los. Jesus repreende, grandemente esses homens. Jesus chega a chamá-los de sepulcros caiados, ou seja, que por fora, estão bem arrumadinhos, mas por dentro estão cheios de podridão. Nós precisamos, fazer com que o nosso interior tenha essa podridão extirpada. Não sejamos nós também sepulcros caiados. Nós, sacerdotes, diácono, nós que estamos aqui diretamente ligados ao serviço do altar, precisamos observar isso, em primeiríssimo lugar. Mais do que ninguém, aquele que lida com as coisas sagradas como sacerdote precisa ser puro de coração. E nós precisamos lutar muito. Mas precisamos também, que todos os fiéis rezem por nós. Nós vivemos uma verdadeira comunhão. A igreja é uma comunhão. Por isso, uns devem rezar pelos outros. Nós, sacerdotes, os clérigos, rezamos pelos fiéis, para que Deus derrame as suas graças na vida deles, para que Deus derrame as graças necessárias, para que todos se convertam, para que se purifiquem. Mas, em contrapartida, os fiéis também devem rezar por nós, pela nossa fidelidade. Porque se o demônio tenta a todos, se o demônio tenta a cada um de vocês, saibam que o demônio tenta muito mais os sacerdotes e os clérigos. O demônio quer que os padres, os sacerdotes, os bispos, os diáconos, os religiosos caiam na impureza, caiam naquilo que ofende a Deus. Porque, como dizia lá o profeta Zacarias, ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Por isso vamos rezar pelos sacerdotes, para que nós sejamos puros de coração, para que nós possamos agradar a Deus. E de fato, se isso acontecer, grandes graças virão. Um coração puro é capaz de atrair muitíssimas graças de Deus. Vejamos o coração de Nossa Senhora, que atraiu de Deus todas as graças. Quanto mais puros nós formos, mais a graça de Deus vai atuar em nós e nós vamos transbordar essa graça por onde nós passarmos. Os santos, eles fazem isso. Por onde eles passam, a graça de Deus se irradia. Por onde eles passam, a pureza de Deus se irradia. Por isso que aqueles que vivem na companhia de algum santo têm uma facilidade muito maior de viver a pureza, viver a integridade, porque ali nós temos esse transbordamento. Mas, no nosso tempo, temos que lutar. Mesmo que nós, infelizmente, não sejamos santos como Deus quer, mas nós temos os meios necessários para chegar lá. Deus quer que sejamos verdadeiramente santos e puros de coração. Essa virtude não é para alguns poucos eleitos, essa virtude é para todos. Então, que nós possamos chegar lá com a ajuda do bom Deus. Que a Virgem Maria, a Virgem Imaculada, nos proteja, nos conduza a essa pureza e que também o nosso santo anjo da guarda nos defenda dos ataques do inimigo, conduzindo-nos cada vez mais para essa visão de Deus, que requer de nós essa pureza do nosso coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.